Olá, pessoal, bem-vindas, bem-vindos ao MAIOP. Hoje, mais um episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre as minhas experiências com religião. Bom, eu nasci numa família católica e eu pratiquei bastante, né, o catolicismo. Então, minha mãe sempre muito vinculada à igreja, à religião, à Nossa Senhora. Ela tinha uma relação muito próxima a isso e acredito que tinha muita relação também com a profissão dela, o nome dela, né? Então ela se chamava Bernadette, ela era enfermeira, então aí tinha toda uma vinculação com Florence Nightingale e a questão da cura, né? As santas fazendo a cura. Então, assim, minha mãe era muito vinculada a isso, né? Várias imagens em casa, texto, Bíblia e tal. E eu fui batizada, fiz primeira comunhão, crisma, estudava num colégio católico, que era, né, dirigido por padres. Então, assim, eu estava mergulhada na religião católica na minha infância. E eu ia à missa, ah, participava, né, eu não era, assim, do grupo de jovens, nada disso, mas eu participava, às vezes, da coroação de Nossa Senhora. Então, estava sempre ali envolvida e aquilo, né, sempre que eu ia à missa, eu lia o papel que é entregue para nós, né, e assim, eu ficava eu queria compreender tudo aquilo, né, a minha intenção era compreender. Então, deixa eu parar para refletir, por exemplo, o que está falando o Pai Nosso? Então, o Pai Nosso fala, né? O Pai Nosso que estás no céu, santificado. Então, eu ficava assim, sabe, interpretando a coisa, né? E eu chegava a algumas conclusões com a minha limitação de conhecimento da época. E ok. É, E isso, né, eu fui vivenciando durante toda essa infância, toda a minha família, muito mergulhada no catolicismo e tudo. Eu nem pensava assim em uma outra religião, vivenciar outra coisa. Eu às vezes não entendia muito bem os movimentos. Por que a gente tem que agora. Por que tem que levantar, tem que sentar, tem que ajoelhar, tem que levantar, tem que sentar, tem que ajoelhar, tem que. Por quê? Por quê? Por que isso? É, E aí eu tentava entender um pouco mais sobre a história de Jesus, quem era Jesus e tal, essa questão de Deus. Até que quando eu comecei a ficar adolescente, aí adolescente vocês já viram, né? Aí questiona tudo e tal. E aí eu comecei a questionar, é, não de forma desrespeitosa, mas eu comecei a questionar o sentido, mas peraí, se eu sou filha de Deus, por que eu preciso de um, né, intermediário para falar com Deus? O padre seria. Não, eu posso pedir perdão direto a Deus, eu posso conversar direto com Deus. Eu sou filha de Deus. Deus também vai me ouvir. E, enfim, então comecei várias reflexões. Não tô aqui julgando ninguém nem nada, tá, gente? Assim, como eu disse a vocês, é a minha experiência, então é a minha opinião, ok? E faz parte da minha história. Então, o fato de eu estar lá e ter essa curiosidade me levou a essa reflexão e a todo o avanço que veio depois para mim, ok? Então, não tô, pelo contrário, vou até explicar para vocês isso. Então, eu comecei a ter esses questionamentos e tudo, e aí uma vez uma amiga da minha mãe convidou a gente para ir numa sessão na Casa Espírita, uma palestra. E aí eu fui. E E aí aquilo me chamou a atenção. Falei, uai, gente, isso aqui eu gostei desse formato aqui, uma palestra, não preciso ficar levantando, baixando, agachando, né? Assim, eu consigo prestar atenção e o que é dito tem um início, um meio e um fim, tem lógica aqui para mim. Gostei. E aí, depois disso, então, eu comecei a buscar as casas espíritas. E aí, especificamente, né, uma em minha cidade, em primeira, a FEAC, eu fui até ela e comecei a assistir palestras. Aí tinha curso, aí eu fazia um curso.
E aí comecei a me envolver mais no centro espírita e a me tornar espírita, né? Quando eu comecei, eu não me lembro exatamente se foi logo depois da primeira vez que eu fui no centro, não me lembro. Eu me lembro, inclusive, que nesse centro, né, o dirigente, ele é médico e ele realizava sessões de atendimento espírita também, né? Ele é médico, tem um consultório dele, tudo, ele até trabalha com medicina holística, né? Mas lá no centro ele realizava um trabalho também de atendimento por meio de canalização, de espiritualidade. E eu fui. E eu fui, e ele passou para mim, né, um medicamento que era tipo, como é que fala? Aquele homeopático. Era homeopático. E aí eu comecei a me envolver mais. E eu tive um sonho. Eu tive um sonho, assim, de que eu estava lá fisicamente, naquele centro, sentadinha lá, quietinha, me sentindo assim, full, sabe? Completa, me sentindo acolhida e como assim, aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar, aqui eu tô em casa, aqui, como se eu estivesse abraçando Jesus, sabe? Então, assim, foi muito maravilhoso aquele sonho, assim, a sensação deliciosa. E aí, pronto, aí eu me envolvi, aí eu fiz formação para dar passe, aí eu comecei a trabalhar na Casa Espírita da Passe, estava sempre envolvida com as campanhas e tudo mais. Até que eu conheci uma outra Casa Espírita, mais próxima de onde eu morava, Garcia. E aí eu fui a primeira vez com uma amiga, com a minha amiga Raquel, no Garcia. Eu gostei muito, gostei da dinâmica. Falei, mais perto de casa, acho que eu vou começar a trabalhar aqui. Eu já estava meio que me desvinculando daquele centro anterior, algumas coisas que eu não concordava, porque é o seguinte, né, gente? Ok, é a religião, o espírito e tudo, mas quem está presencialmente na casa são pessoas com as suas limitações, com as suas percepções daquilo que é dito. Então, assim, é isso, né? Então, eu já não estava mais tão alinhada com aquela casa, e aí eu comecei a frequentar o Garcia e fiz novamente, né, uma formação lá dos passistas, trabalhei também como passista, enfim, me envolvi totalmente com o centro. Até que eu me mudei para Belo Horizonte. E lá em Belo Horizonte também eu busquei um outro centro, Centro Anísio Teixeira, se não me engano, na Pampulha. E também comecei a trabalhar, então assim, não precisei fazer curso de atualização nem nada. Foi levado para a mesa mediúnica e aí a espiritualidade falou que eu seria bem-vinda para trabalhar e tal. E, enfim, que eu já podia começar e foi isso que eu fiz. Então, também me envolvi, grupos de estudos. Era uma coisa assim, né? Uma coisa que me completava, fazia muito sentido para mim. E até que eu voltei para Juiz de Fora, voltei a trabalhar no Garcia, voltei a me envolver com as questões lá. Aí eu fiquei grávida e eu me afastei do trabalho, continuava indo nas palestras. Nesse momento, né, que eu fiquei grávida, eu comecei a fazer vários estudos no movimento holístico da coisa e no movimento de aprofundamento, então da constelação familiar, aprofundar mais no do seus professor Hélio Couto. E aí, o espiritismo, ele foi não é que ele foi deixando de fazer sentido para mim, não. É que chegou naquele ponto, assim como as terapias tradicionais. Chegou naquele ponto, então ele vai até aqui e agora eu quero avançar. Não que hoje, né, eu ainda não... Eu deixei de acreditar na vida após a morte, nos espíritos, nada disso, pelo contrário. Continua. Mas, para mim,
agora, né, com os conhecimentos que eu tenho hoje, o espiritismo é um avanço sim, em direção a essa nossa ampliação da visão, a saída da miopia, mas ele é ali o primeiro passo. Ele é o primeiro passo. E ainda tem muitas pessoas agarradas com a coisa do ritual, agarradas com a coisa do eu sou um nada, né? E Deus é um todo, o universo é um todo. Nossa, eu tenho ainda muita coisa para melhorar, para evoluir, para ser melhor, para. Então, hoje são coisas que não fazem sentido para mim. É claro que, com certeza, a gente está sempre nos aprimorando, né? Mas, enfim, depois eu faço um outro episódio sobre o que hoje faz sentido para mim, como é hoje, né? A minha, e aí então, a minha agora espiritualidade. Então, para mim isso é fundamental, esse caminhar todo, né, desde a minha infância no catolicismo, culminar na minha espiritualidade. Então, hoje eu sou uma pessoa espiritualista. Eu não tenho uma religião que me rege. Eu tenho fé e eu tenho a certeza de que eu sou parte de um todo que é maior do que eu. Então, esse todo é a fonte da minha espiritualidade. E baseado nisso, e no que eu conheci de Jesus no Espiritismo, eu hoje tenho uma perspectiva diferenciada, né, de Jesus e o que ele significa para mim. Então, Jesus aí vou trazer aqui os nossos termos, né? Humanoides, terráqueos, terrenos, enfim, de terceira dimensão. Jesus, para mim, é um indivíduo. Na verdade, é uma alma, é uma luz, é uma energia que é foda, entende? Então, assim, vou falar na nossa linguagem, pra vocês entenderem. É foda. Jesus é foda. E eu quero, inclusive, aprender mais, conhecer mais sobre Jesus. A gente... Às vezes a gente precisa romantizar as coisas, a gente precisa construir alegorias para que as pessoas que estão ouvindo aquilo consigam entender o recado que está querendo ser dito. Então, aquele mesmo ditado, não dê pérolas aos porcos, mas dê uma lavagem de primeira, que aí sim eles vão entender o que é. Então, Jesus é foda, porque foi isso que ele fez. Jesus, gente, tem toda a clareza, assim, enfim. Jesus, governador da terra, respeitado em termos de espiritualidade de todas as dimensões. Ele não a gente às vezes traz aquela coisa inatingível, né? Pelo contrário, ele veio nos dizer que ele é como nós somos, né? Então, hoje eu tenho uma espiritualidade. Jesus está dentro dessa espiritualidade. Os espíritos estão dentro dessa espiritualidade. Esses mundos, né? O umbral, a colônia espiritual, isso tudo está dentro da minha espiritualidade, porque então eu já tenho a clareza de que é uma questão de frequência e vibração. E que a potência está em nós, o poder está em nós. Eu sou... Lembra quando a gente na escola aprendeu, né? A gente tem um conjunto, e aí qualquer amostra deste conjunto contém as características do todo. É isso que nós somos. Então Deus não está lá. Deus é aqui. Esse é um ponto. Né? Então, e que a minha energia vital, né? Quem sou efetivamente, essa consciência jamais desaparece. O que desaparece é o meu corpo físico aqui dessa terceira dimensão. E aí eu posso ir para quinta, para sexta, para sétima, para oitava, para nona e que por aí vai.
né? Me parece que Arcanjo Miguel está na 13ª, então no caso, nós estamos na terceira. Eu acho, né, às vezes engraçado isso aí, gente. Minha opinião, ok? Não estou julgando a crença de ninguém. E aí eu vou colocar um parênteses aqui. O que hoje para mim importa é que as pessoas tenham fé, seja essa fé em que for, se é dentro da religião, se é fora da religião, mas que tenham fé, que tenham, acredite em algo além dessa maquininha que a gente vive. Então, isso que é importante. Por isso eu não julgo religião nenhuma. Eu estou aqui apenas contando a minha experiência, como sempre foi, desde o início, o objetivo desse podcast. Ok? Então, não estou julgando. É a minha experiência e como eu percebi tudo isso. Então, como eu percebo tudo isso? E aí que, por exemplo, o Espiritismo já me trouxe essa clareza. Pra gente faz mais sentido ter um ser humano com asa do que efetivamente ter espíritos que sobrevivem após a morte. Isso para mim não faz sentido. É uma alegoria, sabe? Mas isso é para mim. Isso é para mim. Então, para quem faz sentido e tem fé nisso, que continue. Porque o importante é isso. É essa emoção da fé, é o que isso te faz fazer, é o que isso te faz ser, é o que isso te faz pensar. Porque se a gente perde a nossa fé, se a gente perde essa chama, esse ponto em que se agarrar nesse sentido, muitas vezes a gente cai no vazio. A gente cai no vazio. E aí a gente adoece. A gente não se movimenta. As coisas perdem o sentido. Então não é isso que eu tô dizendo aqui. Eu tenho a minha espiritualidade. Então eu gosto de meditar, eu agradeço ao universo. Sim, chamo Deus, chamo o universo, chamo a energia maior. Não interessa o nome que eu dou, não interessa. Interessa que eu sou ali um ponto de amostra dentro do todo e que por isso eu possuo todas as características do todo em mim. Então não há fora de mim. Percebem que não há fora desse todo? Eu tô aqui. É tudo, o todo. Para mim hoje é isso que faz sentido. Para mim hoje é isso que funciona. Eu vou em um outro momento, né, aprofundar um pouco mais com vocês sobre isso. Mas dentro dessa minha trajetória religiosa, o que aconteceu? Chegou num ponto, não é que eu tinha raiva, nada disso, mas assim, tinha algum evento numa igreja católica, seja um casamento, eu não queria ir, porque não fazia sentido para mim eu ficar baixando, levantando, joelhando, baixando, levantando, joelhando, falando coisas assim decoradas. E aí eu evitava, ou se eu ia, era hora de sentar, não sentava, era hora de levantar, não levantava. Então, assim, depois, quando eu fiz a minha formação, não só a formação, mas desde quando eu comecei a estudar constelação familiar, meu professor falava muito disso, da importância dessa espiritualidade, né? Ele trazia a questão da importância da religião. E eu ampliei para a questão da espiritualidade, e tá tudo bem, né? A percepção dele, a vivência dele. Eu não tenho que simplesmente falar, ele tá errado, péssimo, tchau, não é isso. Como que aquilo é sempre, gente, um movimento de benchmarking. Então, como que aquilo funciona para mim? Como que aquilo faz sentido na minha existência? Ok? Então, quando ele falou aquilo, eu percebi que eu precisava fazer as pazes com o catolicismo. Em que sentido? Fez parte da minha história. Faz sentido para muitas pessoas. Fortalece a fé de muitas pessoas. E quando eu estou dentro da igreja, independente do que eu acredito ou não, eu preciso, independente de se eu aceito ou não, isso foi uma coisa que eu aprendi na Constelação Fantástica, eu preciso respeitar. Dentro de mim eu discordo, fora de mim eu respeito. Eu estou na casa do catolicismo e ali, aquilo tudo faz sentido para as pessoas que estão ali. Percebe? E aí depois disso eu voltei numa missa, assisti uma missa,
sem aquele nervosinho de que, ai, discorda, ai, não quero estar aqui, ai, pelo amor de Deus, ninguém merece. Não. Assisti. Fiquei, permaneci. Já assisti culto evangélico também. Inclusive, pedi missa para minha mãe, para as minhas avós. Por quê? Porque fazia muito sentido para elas. Era muito importante para elas. Mesmo depois que eu fui para o espiritismo, minha mãe ia, me acompanhava e tudo, mas ela gostava do catolicismo. E é o processo de amadurecimento do indivíduo enquanto autorresponsável. Né? Ah, vou me entregar aqui, vou fazer tal coisa que o santo tal que vai resolver. Quer dizer, é o processo. É o processo. E realmente, dói mais. É menos bonito quando você tem clareza de que não é o outro que vai resolver o seu problema. Que é só você. Se você não resolver, ninguém resolve. Não tem como. Dói mais. É menos bonito. É o caminho. E aí é trabalhar os nossos medos, trabalhar as nossas limitações e avançar. Tá certo, pessoal? Um beijo. Muito obrigada. Até mais.